Shalom Adonai, graça e paz. Boa tarde novamente. 23º dia desses nossos 30 dias com as mãos levantadas. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Como eu sempre falo, você que já está aí, como já está subindo uma galera aí já, compartilhe com pelo menos umas 10 pessoas aí esse link para que a gente possa alcançar mais pessoas. Que Deus abençoe de uma maneira extraordinária, em nome de Jesus. Lembrando, até o dia 30 de agosto, estamos aqui no meu perfil do Instagram, Rodrigo Matias 7, sempre de mãos levantadas. E depois a gente faz o upload aí nas nossas outras redes sociais, principalmente no YouTube. Beleza, gente? Que você pode seguir entrando no meu perfil para a gente poder estar trabalhando aí também. Então, enquanto você compartilha, né? Sempre falar que é legal demais nós estarmos aí recebendo pedidos de oração das pessoas, o pessoal participando, até porque a gente não avisa, né? Não tem hora, é a hora que eu entro. É essa mesmo. Vou ver se eu consigo fazer uma live programada, né? Anunciar aí com pelo menos 24 horas, né? Talvez. Não tá dando, não. Mas eu vou tentar ainda nesses próximos dias. Ainda tá faltando, né? Ainda mais 7 dias. Quem sabe eu consigo. Mas por enquanto, conto com você que está aqui ao vivo conosco e depois você que assiste essa gravação para que você possa compartilhar aí também. Bom, o texto de hoje está lá em Efésios 4, 11 a 12, que fala: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Tem uma frase que eu quero compartilhar aqui com vocês que eu acho legal demais. Assim como o tanque de Betesda, chamado Casa de Misericórdia, possuía 5 pavilhões, hoje a igreja possui 5 ministérios, que são necessários para a cura, crescimento e edificação dos santos. Eu não entendi até hoje porque Deus pediu para eu poder fazer isso no meu perfil pessoal do Instagram, que não é para isso, é para outras coisas. Mas a gente segue aqui tranquilo com esse recado. Por quê? Hoje eu vou ter que ser muito mais específico, né? Os outros a gente consegue trabalhar e englobar aí algumas pessoas que não são da fé cristã protestante, mas hoje não. Hoje não tem como, hoje eu tenho que ser muito bem específico nessa etapa ministerial, falando, né, exatamente sobre a questão dos ministérios. Que as pessoas não entendem. As pessoas, quando leem Efésios 4, 11 a 12, elas acreditam que se trata de níveis hierárquicos, né? Primeiro o apóstolo, depois os profetas, depois evangelista, depois pastor e depois mestre. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Não é isso que o texto bíblico ensina. Os ministérios não são hierárquicos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Os ministérios desempenham funcionalidades. Então, o texto ali não fala de hierarquia. Você tem que entender esse trem. Rodrigo, você está mexendo aí no cabelo, é porque fica longo, né? Por isso que eu corto ele baixinho assim, aí é costume. Às vezes cai no olho, né? Então fica, às vezes tem costume de fazer isso. Esse negão de cabelos loiros e olhos azuis, né? Então tem esse costume às vezes. Mas o que você tem que entender é que os ministérios aqui listados em Efésios 4, 11 a 12, não estão em ordem hierárquica, mas em ordem de funcionalidade. Vou repetir. Aqui não é hierarquia, mas aqui é funcionalidade. Rodrigo, como assim? O que você tem que entender sobre esses títulos que nós chamamos, né, de ministérios, né, que a gente trabalha? O apóstolo era um termo muito comum na época do apóstolo Paulo. O apóstolo é um emissário, o apóstolo é um enviado. Ele vai em nome de um governador, de um imperador, em nome de alguém. E é interessante que esse título era muito comum. Você
enviava emissários para várias pessoas, para vários países, para várias localidades, para uma instituição, entre outras. Então, dentro da igreja, a questão do apóstolo, ele foi dado ali a Cristo para dar aos apóstolos, os 12 que nós chamamos, para que eles pudessem ser enviados em nome dele. Então entenda que mais do que uma titulação é uma funcionalidade. Você é apóstolo porque você vai em meu nome, em nome de Cristo. Então o apóstolo, ele abre caminhos, ok? Isso você tem que entender. Depois os profetas. Por que os profetas vêm depois dos apóstolos? Porque eles são o segundo mais importante. Não. É porque o ministério apostólico abre caminhos. O profeta, ele corrige rotas. Porque existe um caminho e às vezes alguém sai um pouco dessa rota, cria uma nova rota. E aí o profeta fala assim, não, é por aqui. A rota aqui é essa. Então essa é a função profética. Por isso que ela vem em seguida da apostólica. Depois você vai ver os evangelistas. Eles são aqueles que ganham pessoas para entrarem no caminho. Então primeiro o caminho é aberto. Depois há uma correção da rota. Depois pessoas vão entrando nesse caminho. Depois nós vamos ver pastores que cuidam daqueles que estão no caminho e mestres que consolidam aqueles que estão no caminho. Beleza? Fornecendo informações, consolidando com conteúdos e outras coisas mais. Então é isso que a gente tem que compreender. Não tem nada demais, não, porque o apóstolo é mais importante, depois vem o profeta. Não. Não é importância, é funcionalidade. É isso que nós temos que compreender. E eu acho muito interessante porque nos dias de hoje que nós vivemos, no Brasil, a gente está em 2023, deve ter aí uns 40 anos? Não, isso tudo não. Deve ter uns 30 anos, talvez, no Brasil, que houve um resgate dos ministérios. Por quê? Dentro da igreja evangélica brasileira, por isso que eu falo que hoje vai ter que ser uma aula de história da igreja, não tem como não. Né? Geralmente eu englobo outras pessoas aqui nesses nossos dias, mas hoje nesse 23º não tem dia, vai ser muito específico aqui para os protestantes. Se você for ver ao longo da história da igreja, principalmente a história da igreja brasileira, a norte-americana é um pouco diferente, mas na história da igreja brasileira você vai ver que não há problema nenhum das pessoas reconhecerem os 4 últimos ministérios. Talvez não todos em titularidade, mas todos em funcionalidade. Por exemplo, existem muitos ministérios na igreja brasileira que levantam mestres, né? E reconhecem com essa titularidade mestre da igreja e tudo mais. Pastores, então, nem se fala, né? Evangelistas também, o que mais temos hoje nas igrejas, principalmente igrejas pentecostais, que mais ordenam, né, são evangelistas, mais até do que pastores, né? Tem muita igreja que tem mais evangelista do que pastor dentro da igreja. Mas o ministério apostólico na igreja brasileira, durante muitos anos, mas muitos anos, ele foi rejeitado. Por quê? Houve uma ideia acadêmica ensinada de que o ministério apostólico, ele para dentro dos 12 apóstolos de Jesus. Então Jesus levantou 12 homens e depois que esses 12 homens morreram, não é levantado mais apóstolos. Essa ideia é errônea. E por que é errônea? Primeiro porque a gente vai ver, mesmo no Novo Testamento, Matias. Matias, ele não fez parte do grupo que foi chamado por Jesus, ou seja, Jesus não o nominou apóstolo, mas depois que Judas se suicida, os outros 11 apóstolos vão e levantam Matias como um novo apóstolo, que teve, né, parte com o ministério e tudo mais. Aí você fala, Rodrigo, mas ele teve parte do ministério. Ele não foi levantado por Jesus, mas conheceu Jesus. Ele andou com Jesus. Beleza, concordo com você em Matias. Depois nós temos o apóstolo Paulo. Paulo nunca andou com Jesus. Nunca. Enquanto Jesus caminhou nessa terra, 33 anos que Jesus caminhou nessa terra, Paulo não andou com Jesus. Paulo nunca conheceu Jesus, ele nunca viu Jesus. Né? Muitos teólogos concordam com isso, que ele nunca viu Jesus pessoalmente, porque enquanto o ministério de Jesus estava sendo desenvolvido, ele estava em estudos em outras sinagogas distantes dali.
Então, por que que Paulo recebe? Voltou. Esse negócio de fazer live de dia no telefone tem disso, né? Às vezes tem gente que liga pra gente. Então, Paulo nunca teve esse encontro pessoal com Jesus. O encontro que Paulo teve com Cristo foi de revelação. Paulo teve uma revelação. Houve uma cristofania. Houve uma aparição de Cristo para o apóstolo Paulo. E eu acho tão interessante muitos teólogos hoje falando, eles aceitam a cristofania para Paulo e falam que não aceitam a cristofania para outras pessoas. Por que Cristo pode aparecer para Paulo e não pode aparecer para outras pessoas? Porque Paulo é a legitimidade da continuidade do ministério apostólico. Alguém que não andou com Jesus, alguém que não fez parte do ministério de Jesus, como aconteceu no caso de Matias, porque pelo menos ele andou com Jesus, mas ele não foi escolhido por Cristo, mas andou com Jesus, conheceu Jesus. Mas Paulo não. Paulo não foi escolhido por Jesus, Paulo não andou com Jesus. A revelação que ele teve de Jesus foi espiritual, houve uma cristofania, e aí todo mundo aceita o ministério dele. E outros não. Então, durante muitos anos, a igreja brasileira teve essa rejeição. Se eu não me engano, no Brasil, o primeiro de expressão a utilizar o título apóstolo, né, para designar um ministério e designar uma funcionalidade, a titulação, foi o apóstolo Estevão Hernandes, da Renascer. Logo depois, se eu não me engano, em 2000, ainda no século passado, porque o século 21 começa em 2001, então ainda no século passado, Ronnie Chaves, um profeta, né, apóstolo também, enfim, pastor, ele fez uma série de conferências proféticas em vários lugares, inclusive em Jerusalém. Lá ele ordena, né, Valnice Milhomes, Neuze Tioca e mais algumas outras pessoas, né, do mundo. E aí começam a surgir os primeiros apóstolos que não foram legitimados em solo brasileiro, foram legitimados fora do Brasil. A partir de 2001, né, eles foram legitimados em 2000, em 2001 eles começam uma série chamada de Conferências Proféticas, que fazia parte de uma institucionalidade chamada Transformação Brasil. Então, eles criaram um grupo, Transformação Brasil, e começaram uma série de 5 conferências proféticas. Eu tive o privilégio de participar de todas as 5 primeiras conferências. Depois eles fizeram conferências bienais, depois começaram a fragmentar. Hoje esse grupo não existe mais enquanto Transformação Brasil, né? E ali começaram a ser levantados em solo brasileiro, né, novos apóstolos, além do que o Hernandes já tinha feito. Porque lá ele foi ordenado pela comunidade dele, né? A Renascer, o grupo de pastores e tudo mais. Mas esses não, eram pastores de denominações diferentes, levantando novas pessoas. Ali foram levantados Renê Terranova, Márcio Valadão, que não usa mais o título, mas ele foi. Inclusive na igreja dele, né? A primeira conferência profética acontece na Lagoinha, né? Uma série de outros. Depois, uma série de outros são levantados a cada ano, né, novos apóstolos. Aí, quando entra em 2005, há um racha no grupo que lidera o chamado G12, o apóstolo Renê sai, e depois Renê, no outro ano, ainda em 2005, porque no início de 2005 ele sai, em 2005 ele faz uma conferência profética e lá ele já ordena o que eu chamo de apostolada. São mais de 70 pessoas que ele ordena de uma vez, depois faz mais 70, e aí já era, aí acabou. E um monte de gente começa a se chamar no Brasil depois de 2005 de apóstolo, né? Rodrigo, você não concorda? Não é que eu não concordo. Na primeira vez que o apóstolo Renê Terranova ele levanta, eu posso falar ali, sem errar, para não ser injusto, eu posso falar que de 100% daqueles que ele levantou, tinha ali uns 35% que realmente tinham marcas apostólicas em si. Mas o restante não. Tanto é que se você for ver aqueles que foram ordenados em 2005, muitos às vezes nem seguem com o ministério.
Então, cadê as marcas, né? Outros não, estão pujantes, crescentes, enfim, né? Muitos até cresceram, não só em números de rebanho, mas também em representatividade e tudo mais, mas uma grande maioria sumiu, né? Então é isso que a gente tem que compreender. E eu acho interessante porque a igreja brasileira não funciona sem os ministérios. Rodrigo, você acabou de falar que durante muito tempo a igreja brasileira não tinha o apóstolo, não tinha o título apostólico. Mas muitas pessoas desempenhavam a funcionalidade apostólica com o título de pastor. O Brasil desenvolveu um hábito terrível, assim como outras nações, de darem títulos de pastor a pessoas que tinham chamados ministérios diferentes. Por exemplo, hoje eu sou reconhecido na minha igreja local, em outras igrejas, em outros ministérios, como profeta, que é o meu ministério. Mas antes de eu receber o título profético, o título mesmo, estou falando de título, estou falando só de dom. Dom quem dá é Deus. Estou falando de título. O título quem concede são homens. Antes de eu receber o título, eu fui legitimado pastor. Mas a minha legitimação pastoral teve muito mais a ver com o meu dom profético do que com o meu dom pastoral. Mas, como eu quis ser honrado pela minha liderança local, primeiro eu fui legitimado pastor. Se eu não me engano, passou na minha legitimação pastoral, legitimação profética, 3 anos. Né? Olha que interessante isso. Nesse meio tempo tive algumas outras legitimações também. Mas só para entender que primeiro fui levantado pastor, depois fui levantado, reconhecido, né, legitimado profeta, que são títulos diferentes e têm funcionalidades diferentes. Agora, a igreja brasileira hoje eu vejo que tem passado já algumas décadas por um processo de cura. E isso já tinha acontecido em outras nações. Por exemplo, se você for olhar para os Estados Unidos, muitos líderes norte-americanos já se chamavam de apóstolos desde a década de 50. Eu estou falando de 1950, já tinha gente que era chamado de apóstolo. Título. Se você for ver o movimento pentecostal, que é no início do século XX, a gente está falando de 1906, você vai ver que a titularidade apostólica podia não ser tão largamente utilizada, como aconteceu nos anos 50, 60, 70. Mas o entendimento apostólico estava presente. Por exemplo, se você fosse lembrar de William Seymour, né, que é um dos precursores do pentecostalismo, né? William Seymour, quando ele funda uma igreja, qual era o nome da igreja? Missão Apostólica da Fé. Apostolic Mission Church. Entende? Então, olha como o apostólico, o entendimento apostólico já estava presente já no início do movimento pentecostal, lá no início do século XX, em 1906. Então, é algo que a gente tem que compreender de que os 5 ministérios são importantes, não em questões hierárquicas. Um não é maior do que o outro. Todos são complementares entre si. Entende? Todos são extremamente necessários, igual o caminho que eu já falei aqui no início desse nosso vídeo, dessa nossa live. Eu não vou ficar repetindo aqui, não. Então é algo que nós temos que compreender, de que tudo isso é para preparação dos santos. Os santos precisam ser preparados. Depois que uma pessoa ela ganha para Jesus, o que ela faz? Como é que ela vai caminhar na fé? Por isso que entra a funcionalidade dos ministérios. O apóstolo abre o caminho, né? Ali é ele que começa a entrar em lugares que muitas vezes a igreja não entrava. O profeta corrige esses caminhos. Ó, você está indo demais, fazendo algumas coisas. Eu gosto muito disso. Eu gosto de uma maneira muito especial da função do evangelista. Eu não é o meu dom. Eu não tenho dom de evangelista. Mas algo que a gente tem que entender é que todo crente tem um chamado, né, para ganhar pessoas. Você pode não ter o dom de evangelista, mas você é chamado para poder ganhar pessoas. Eu gosto demais, porque tem gente que tem esse dom e às vezes as pessoas não entendem. Esse cara, o evangelista não foi criado para ficar dentro da igreja. Ele se reúne com os santos, né? Então ele está lá no domingo, né? Recebendo, bebendo da palavra, porque todos os santos precisam disso.
Mas depois, meu irmão, ele quer ficar fora. Ele tá lá na empresa, ele tá na faculdade, ele tá na rua, ele tá com o vizinho, ele tá nas casas, ele tá na praça. Porque parece que tem um comichão nele que ele não consegue ficar dentro da igreja, porque ele não foi feito. O chamado dele não é para quatro paredes, o chamado dele é para fora. Eu gosto de uma maneira muito especial dos evangelistas, né? Pastores, sim. Pastores, eles têm uma funcionalidade dentro da igreja, porque eles cuidam daqueles que entraram no caminho, né? Então ele vai ter ali a questão de cuidar, né? Eu gosto muito da função pastoral das ovelhas de verdade, né? Não da ovelha humana, mas da ovelha de verdade, que é um paralelo muito interessante. O pastor, ele tira lá os carrapichos, ele corta a lã da ovelha, o pastor, ele cuida dela, bisunta com óleo, ele vai lá, se a ovelha está passando por algum tipo de mal, ele vai lá, averigua, vê ela. O pastor leva a ovelha para alimentar. Esse papel é muito emblemático, o papel do pastor, porque a ovelha não come sozinha, precisa de alguém que a conduza para se alimentar. Eu acho isso fantástico. Não vou entrar nesse papel hoje não, porque aqui é só para apresentar os ministérios, não falar especificamente de cada um deles. E, né, a questão dos mestres eu acho muito interessante. É um dos meus dons. Eu não tenho só o chamado apostólico e pastoral. O dom de mestre é um dos meus dons, né? Que ensinam, trabalham os rudimentos da fé, consolidam pessoas ali dentro da fé cristã. Então, os ministérios todos são importantes e complementares entre si. É por isso que durante muito tempo eu vejo que houve um esforço muito grande do inimigo das nossas almas de alejar a igreja nos ministérios, tirando o apostólico, em alguns momentos tirando o profético, né, de titularidade e funcionalidade, né, e deixando só os outros ministérios, dons e chamados. Mas graças a Deus eu tenho visto hoje a igreja, não só brasileira, mas mundial, fluindo plenamente nos dons. Pode ser que muitos não tenham o título, né, os 5 títulos, mas pelo menos fluem nas funcionalidades e reconhecendo as funcionalidades desses 5 ministérios, que é extremamente importante. Rodrigo, por que você falou isso tudo? Porque nós estamos nessa etapa ministerial. Muitas pessoas ficam perdidas. O que eu sou? Você vê que muitas vezes os chamados da igreja cabem em cada um desses ministérios, de serviço, né, de legitimidade, ou de pelo menos suporte a esses ministérios. Você pode não ser um mestre, você pode não entrar numa sala de aula, mas você vai ser aquele que vai preparar ali o quadro, vai preparar o computador, vai preparar ali a sala de aula. Isso é extremamente importante, né? É algo que a gente tem que compreender muito bem dentro da funcionalidade das igrejas. Por exemplo, você pode não ter o ministério de evangelista, o dom de evangelista, mas todos nós somos chamados, né, a cumprir a grande comissão de Mateus 28, e de por todo mundo, né, e pregar o evangelho. Não é só o evangelista que tem essa funcionalidade, todos nós temos isso, só que o evangelista tem isso mais latente, né? Inclusive em resultados. O evangelista faz isso com resultados muito mais grandiosos, de número, de impacto, do que uma pessoa, mas todos nós somos chamados a levar o evangelho, a levar a palavra. Show, gente! Bom ter vocês aqui, cara, eu fico feliz demais, tá? Sério, esses dias que eu tenho ficado aqui tem me surpreendido, porque eu não aviso, né, que eu vou entrar, né? Eu só coloco talvez ali faltando 10, 15 minutos. Acho que o máximo que eu consegui colocar foi faltando 1 hora que eu ia entrar aqui, e eu coloco no Facebook, né? Coloco lá no Facebook que eu vou entrar daqui a 15, 10 minutos aqui no Instagram. E eu acho muito legal de ver vocês aí entrando, muita gente nova, né? Eu acho muito legal isso, de ver pessoas novas que não me seguiam entrando aqui. Só nesses últimos dias, né, que a gente tem feito essas lives aqui, dezenas e dezenas e dezenas de pessoas têm entrado aqui, têm começado a me seguir. É um privilégio para mim por conta disso. Então, fica aí o recado para vocês. Ah, Rodrigo, eu entrei aqui agora, entrei pela metade, não consegui assistir tudo. Sem problema algum, tá? Aqui no meu perfil do Instagram, Rodrigo Matias 7, tem um link na bio. Você vai lá na bio, clica lá, tem todas as minhas redes sociais. Eu faço o upload de todos os vídeos, de todos, desde o dia 1º até hoje. A gente faz o upload de todos os vídeos lá
para o meu YouTube. Então você vai lá, clica no link, tem todas as minhas redes sociais, clica lá, siga lá o canal, curta, né? Acione o sininho, como aqui, né? Você também pode nos curtir aí também, ó, Rodrigo Matias 7, clica aí, siga a gente, aciona o sininho, porque toda vez que a gente fizer um upload de um vídeo, algum texto, alguma coisa, você é notificado, assim também como quando a gente faz uma live, né? Então coloca aí seu pedido de oração. Quero aproveitar esses últimos minutinhos, gosto de ficar com vocês no máximo meia hora. Então aproveite aí, coloque seu pedido de oração. Quero orar por você, quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, na graça do Eterno. Ainda tem muito mais coisa para poder fazer hoje, né? Então hoje à noite a gente está bem agarrado, né? De manhã também estava muito agarrado, então só agora na tarde que deu para dar um tempinho de entrar com vocês. Por isso que eu não consigo fazer fixo todos os dias, né? Então, por gentileza, coloque aí seu pedido de oração. Fazer um convite. Você que é de Volta Redonda e região, a gente vai ter quinta-feira que vem em Volta Redonda, tá? Dia 31 de agosto, lá na Assembleia de Deus Jardim das Américas, meu amigo pastor Eliseu Brizola. Nós vamos estar recebendo o Dr. Iragildo Machado, doutor ortomolecular, especialista, cuida de muitos homens e mulheres de Deus aí da nossa nação, principalmente do estado do Rio de Janeiro, e também de muitos artistas globais e tudo mais. Ele já veio aqui em Volta Redonda várias vezes, vai vir à noite. O evento, a entrada é franca. Ele vai falar do cuidado da saúde pastoral e igreja. Vale muito a pena você participar presencialmente, tá bom? E a gente vai tentar, a gente não tem essa possibilidade ainda, mas a gente vai tentar ver se a gente consegue transmitir. Então siga lá o COPEVRE, que é o Conselho de Pastores de Volta Redonda, que se a gente tentar fazer alguma coisa de transmissão vai ser por lá. Mas você que é de Volta Redonda, Barra Mansa, né, Vassouras, Resende, região, vale a pena estar lá. Enquanto o pessoal está escrevendo seus pedidos de oração, fica aí o recado aí para vocês. Mais um outro recadinho. Apesar de a gente estar em agosto, fazer mais um convite para vocês em outubro, 6 e 7 de outubro. 6 e 7 de outubro, nós vamos estar tendo o Seminário de Ciências Bíblicas em Volta Redonda, no Projeto Vida. É uma parceria do COPEV, Conselho de Pastores de Volta Redonda, com a SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil. Vale muito a pena você participar. Eu vou ver se nesses próximos dias eu coloco aqui no meu perfil alguns videozinhos sobre isso, que vale muito, mas muito a pena você estar participando. Esse seminário ele vai ser presencial, então não vai ser transmitido, ele vai ser gravado, mas não vai ser transmitido. Então vai ser no Projeto Vida de Volta Redonda, 6 e 7 de outubro, uma sexta e um sábado. Vale muito a pena você vir. Você que é daqui do estado do Rio de Janeiro, às vezes de Minas, né, São Paulo, vale muito a pena você participar. Bênção, deixa eu ler aqui os pedidos de oração e o pessoal tá seguindo aí, isso aí, ó, siga aí, Rodrigo Matias 7. Deixa eu ver aqui, Márcia, oração por libertação de Vitória Gonçalves. Estética Cris Simões, oração pelo meu ministério. Márcia, meu ministério e chamado. Mariette, é isso mesmo? Mariette Alvarenga, meu chamado e ministério. Ó, tá vendo? Hoje a palavra foi de encontro com isso aí. Bênção. Jaque Ferreira, oração pela minha saúde e de minha mãe, em nome de Jesus. Projeto Vida Portugal, ore por Portugal, em nome de Jesus. Deve ser o Aladi aí, né, entrando com a gente, ou a pastora, né, esposa dele, na graça de Deus. Estética, oração pelo casamento da minha líder, que vai acontecer em setembro. Opa, manto, hein? Bênção demais de Deus. Acho que li todos os pedidos, né? Legal ter aqui o Projeto Vida Portugal, pastores Aladi e Denise, na graça de Deus, muito bom ver. É surpresa, hein? Acho que, pelo menos de estar escrevendo aqui, é a primeira vez que eu vejo eles escrevendo aqui com a gente. Live internacional, direto de Portugal aí, Gajos de Portugal aí com a gente, bênção demais. Deixa eu orar por vocês, né? Aí, 20 horas aqui, 8 horas da noite lá em Portugal, acabaram de escrever aqui. Deus abençoe, meus amigos, pastores Aladi e Denise, em nome de Jesus. Vamos orar então, finalizando esse tempo. Lembrando, tá, gente? Todos os dias estou aqui no meu Instagram, Rodrigo Matias 7, em algum horário do dia. Antes de meia-noite, a gente está por aqui. E lembrando que a gente sempre faz o upload depois
lá para o YouTube. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, a tua bênção, o teu poder seja sobre cada vida. Aqueles que pedem pelo seu ministério, aqueles que pedem, meu Pai, pela sua vida pessoal, aqueles que pedem, como aqui, meu Pai, pela nação de Portugal, outros que pedem pelo casamento, meu Pai, de seus líderes, meu Pai, que o Senhor abençoe de forma extraordinária. Hoje, meu Pai, nós nos conectamos mais ao Senhor a partir dos ministérios. Não existe um ministério mais importante do que outro, existe a funcionalidade de cada um deles. Então que nós possamos entender isso, fluir em cada um deles, que a igreja brasileira flua, que a igreja na América flua, que a igreja no mundo flua na funcionalidade dos 5 ministérios, para que nós possamos cuidar sim dos santos, como declara a palavra em Efésios 4, de 11 a 12, e que o Senhor visite cada casa, cada lar, e que nós possamos estar sempre centralizados no nosso chamado, no nosso ministério, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, queridos. Fiquem na paz. Shalom.